tivesse sabido disso há anos atrás, com certeza eu teria evitado muito sofrimento na vida. Eu acreditei que para ter dinheiro era só trabalhar mais, dedicar-se, esforçar para fazer mais dinheiro. E o que se ganha com isso? Às vezes é exaustão, cansaço e ainda continua assim dificuldades financeiras. Eu acreditei que se estivesse doente era só ir ao médico, mas aí eu percebi que o médico ameniza os sintomas, mas lá continua algo escondido, fazendo adoecer e doer. Eu acreditei que se eu tivesse algum problema em relacionamentos, qualquer tipo de relacionamentos, conjugal, pais e filhos, trabalho, amizades, era só conversar, elogiar, ser paciente, orar, elogiar e tudo se resolveria. Mas o que isso trouxe, o que isso traz é manipulação, chantagem, humilhação. Eu acreditei que para dar certo no trabalho bastava fazer bem feito, ser correta, responsável e que então a sorte bateria à minha porta. E o que vem muitas vezes com isso é a frustração, porque não é assim que funciona. Eu acreditei que para realizar os sonhos, as metas, o objetivo, algo que eu desejasse muito, era só pensar positivo, sentir como se já fosse real, agradecer, vibrar nessa energia tão bem delineada e como mágica ia se apresentar na realidade. E o pior, que muitas vezes aquilo surgia, não para mim, mas aparecia, eu dizia, estou em sincronia. Só que muitas vezes não acontecia, na maioria das vezes não. E aí eu me perguntava, por que dá certo para todo mundo, menos comigo? Isso já aconteceu com você? Parece que dá certo para todos e você está vendo o mundo pela janela. Pois é, por muito tempo na minha infância eu ficava vendo o mundo pela janela. Eu ficava olhando as crianças brincando, enquanto eu não podia brincar, porque estava doente, porque não descobriam o que eu tinha, porque eu estava ocupada demais numa postura adulta quando eu devia ser criança. Mas eu era criança e não sabia. Então, tudo isso que eu acreditei, me dediquei, eu recebi essas frustrações, decepções. Por isso que eu gostaria de ter sabido, descoberto tudo isso há um tempo atrás. Hoje eu entendo também que tudo tem o seu tempo e talvez eu não estaria pronta. E soube disso no tempo certo. Entendi que a vida é sistêmica, ou seja, não tem a ver só comigo, mas que eu sou parte de um todo. Esse todo age sobre mim. Por exemplo, de nada adianta eu trabalhar mais e mais e me esforçar e dedicar para ter dinheiro. Se existe, tá? Você pode se dedicar e trabalhar para ter dinheiro, sim. Mas se você não está conseguindo, vive em dificuldades em relação ao dinheiro, pode existir aí um padrão familiar dizendo que o dinheiro é só para pagar dívidas. Um exemplo, um pai que você viu de repente discutindo, brigando e dizendo que tem que segurar. E isso foi forte para você. Você vem fazendo a mesma coisa na sua vida, apenas tendo dificuldades e pagando dívidas. Mas tenta um trabalho novo, mais um que ganhe mais, 2 trabalhos, hora extra e vive na mesma situação por anos. Existe um padrão invisível controlando você, o todo que age sobre você. Isso é sistêmico, precisa ser visto,
para ser desbloqueado esse fluxo, liberado, para você saber como agir. De nada adianta eu ter uma doença e simplesmente ir ao médico. Às vezes, nem tem explicação para aquela doença, aquela dor. Os exames não detectam nada. Pode existir uma lealdade, uma dor, uma doença, uma tristeza, que tem a ver com a história do seu feminino, da sua mãe, suas tias, suas ancestrais, de alguém que você está honrando, dizendo: eu vou ser como vocês, inconscientemente. Isso também é sistêmico, por isso você não melhora dessa dor, né? Um pai, um familiar. Então, precisa ser visto, olhado para isso, reconhecido, para então poder soltar, integrar e você poder fazer diferente. De nada adianta eu ser a pessoa certa em um relacionamento se eu continuo no emaranhado de ser, por exemplo, a filhinha do papai, onde nenhum homem vai estar à altura para superar o pai, ou a filhinha, o filhinho da mamãe, onde nenhuma mulher vai estar à altura para superar a mãe. Ou, de repente, eu tenho algum emaranhado com o feminino e a forma como a mãe, as ancestrais ou alguém em específico, até mesmo no lado paterno, se relacionou. E eu estou sendo leal, fazendo como eles. Então, eu não vou bem num relacionamento afetivo, ou tenho mesmo dificuldade que um familiar teve no trabalho, na relação com amigos, com chefe. Estou sendo igual, me comportando da mesma maneira, repetindo relações de rejeição, dor, humilhação, abandono, submissão, sofrendo uma dependência emocional. O mesmo acontece no trabalho, com a realização de sonhos e sucesso. Se nada está dando certo, se continua repetindo, vez após vez, as mesmas dificuldades e problemas, então, isso é sistêmico. Você é um com o todo está agindo sobre você. Você não sabe, mas existe uma história por trás disso, existe uma lealdade, um amor invisível, infantil, imaturo, inocente, que quis salvar, que quis pertencer, fazer parte, que não consegue olhar de outra maneira e fazer diferente, porque tem feito assim a vida toda. Porque aquela dor, aquele sofrimento da família é assim que foi, eu também preciso ser assim. Ou aquilo marcou tanto um acontecimento que eu continuo presa lá, naquele acontecimento, naquele local, naquela situação. Aqui no corpo, na vida de adulta que a pessoa é. Então, é preciso olhar para isso, entender o que em mim faz com que eu aja como eu ajo, me comporta como eu me comporto, e acabo criando essas situações de dificuldades que, por mais que você seja inteligente, por mais que você faça cursos, aprenda, se desenvolva, você continua repetindo as dificuldades. É preciso olhar, é preciso entrar para dentro de si, mergulhar fundo para entender a sua história, a sua ligação com esse todo, para descortinar isso e para emergir no adulto, se transformando no adulto, acolhendo a criança, o adulto, o ego, a sombra, vendo o que existe na sombra, o tesouro precioso que a sombra que temos, todos nós temos a sombra, revela. É preciso nos reparar com algumas situações, é preciso nos lapidarmos, transmutar, curar, limpar, ressignificar, recriar, remover essa velha maneira de ver a vida, olhar a vida sobre um outro prisma e trazer uma nova programação. Aprender a sair
dessa programação que o sistema nervoso criou e criar a outra nova programação, viver na nova. Para isso eu preciso entender, me autoconhecer e crescer. E através do quê? Do todo, de eu com o todo, todo comigo, do pensamento sistêmico. Então, enquanto eu não olho isso, eu continuo tendo os problemas e dificuldades. Pensar positivo ajuda? Ajuda. Mas aqui eu estou falando, se você se identificou com isso, é porque você quer, você entende que poderia viver tantas coisas boas, mas há anos não tem vivido. Às vezes eu vejo pessoas dizerem para mim, meus clientes e eu mesma, eu tenho isso, quanto tempo faz que você está vivendo isso? Uma vida inteira, desde que eu me lembro, me recordo por gente. Pois é uma lealdade. Então eu preciso olhar para isso, para parar de repetir dessa forma e poder fazer diferente, honrando a todos a quem eu me emaranhei, eu me liguei, né? E podendo seguir em frente na vida. Tudo isso é possível. E você pode fazer isso com 2 trabalhos que eu realizo. Um deles é com a constelação familiar online, onde você pode olhar onde que você está atuando na vida em uma determinada situação, um tema, uma dificuldade maior que você tenha. Então vamos olhar para isso, para entender, desbloquear e você poder agir diferente. Outro é o curso para dependência emocional para mulheres, a jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal através do pensamento sistêmico, onde você vai atuar profundamente em tudo isso. O curso é basicamente uma verdadeira constelação assim fluente, né? Mais do que isso, porque é você se trabalhando em você. Muitas aulas, tudo que você precisa saber, ir se trabalhando, práticas, exercícios, meditações, nesse autoconhecer, crescer e se transformar na sua melhor versão, para que você possa viver aquilo que você sabe que pode, que é o sonho da sua criança e o seu sonho de adulto, mas não tem conseguido. Então, se você está cansada, sobrecarregada de tudo isso não dar certo na sua vida, mulher, eu te convido a ingressar nesse curso agora mesmo. Ou você, homem e mulher, queira realizar uma constelação familiar online, também vamos olhar e entender o que está acontecendo. Tá tudo na descrição desse vídeo, os links, bem como outros atendimentos. Eu sou terapeuta integrativa, holística, aqui pelo Espaço Recrisse Online. Bom, não adianta a gente culpar o passado, dizer que o passado já passou e que eu tô aqui, o que importa é o meu futuro daqui para frente. Se você tem dificuldades, eu te digo, eu também não gostava nem um pouco e ainda digo, não é uma coisa legal olhar para o passado. Mas hoje eu já olho com respeito e gratidão para a minha história e o meu passado. E é assim que você deve olhar. Então, é preciso olhar o passado para curar, ficando no presente, para que o presente esteja bem e com o pé já no futuro, né? Porque assim você está no presente, elaborando o seu passado e indo rumo ao seu futuro. Se isso fez sentido para você, não deixe esse chamado para depois. Pode ser que você tenha orado pedindo a Deus uma luz, uma ajuda, algo que faça sentido. E esse vídeo chegou até você, esse chamado. Então atenda esse chamado, ingresse no curso online agora ou venha realizar uma constelação online. Lembra também de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Mais um abraço de boas vibrações.